Temos um problema. Às vezes nós compramos um computador e ele vem com uma quantidade mínima de memória para funcionar. E isso atrapalha a performance da máquina. Então hoje eu vou mostrar para vocês mais um procedimento simples, fácil de ser feito em casa, que é a troca da memória de um computador, no caso aqui um netbook, e você vai ver aí depois disso o ganho de velocidade que você tem. A memória da máquina, já dando uma prévia, funciona da seguinte forma: você tem uma quantidade de memória nela equivale a, por exemplo, uma mesa de trabalho. Se você tem uma memória de 50 por 50, por exemplo, 1 GB de memória, existe uma quantidade limitada de coisas que você pode pôr em cima e trabalhar com elas. Quando você expande a memória, ou seja, posso trabalhar com uma mesa de 50 por 1 metro, seria dobrar a sua memória, você passa a ter muito mais espaço para colocar os seus programas. E é dessa forma que o computador trabalha. Ele consegue colocar as informações dentro da memória e não precisa ficar tirando o programa, guardando no HD, toda vez que vai fazer uma verificação, uma atualização, alguma coisa. Ele consegue trabalhar com maior espaço. Tá? É muito simples. Normalmente a memória você vai ter dentro de um compartimento que vai estar fechado, sim, mas é fácil de você abrir. Cada um tem um sistema e você vai ter que observar ali. Aqui, por exemplo, tem encaixes também na lateral que ficam sob pressão. Tirando a tampa, está aqui a nossa memória que vai ser trocada. Observe que ela tem travas nas laterais para mantê-la fixa no lugar. Então é só deslocar para a lateral ambas e a memória automaticamente já é ejetada. Com cuidado, retire-a. Pronto, essa é a memória que vai sair do nosso computador. O ideal é você já pegar, antes de comprar a memória, observe as informações que ela traz, das quais uma das mais importantes é a velocidade. No caso, essa daqui é uma de 666 MHz. Na hora de comprar, compre uma equivalente. Note também que a memória tem um rasgo que serve para você colocá-la na posição correta. Isso impede que você ponha a memória invertida no conector. Então já temos aqui a memória maior, essa daqui no caso com 2 GB de memória, já pronta para ser substituída. Observamos a posição do guia no conector, que é a mesma de cá, e encaixamos. Primeiro, notadamente, veja que é simples, não necessita de fazer nenhuma força. Encaixou, foi até o final, basta descer até ouvir o clique dos conectores, das travas, aliás. Pronto, está travada na posição, ela está encaixada. Note que se de um dos lados não tiver bem encaixado, a trava não vai clicar. Então tem que ser bem encaixada até ela dar o clique. Feito isso, está instalada a memória. Fecha-se o compartimento. Fechou, ficou bem encaixadinho. É só ligar o aparelho e ver se deu tudo certo. Pronto, já está iniciando o seu sistema operacional. Você vai perceber
que na primeira ligação talvez ele não fique tão rápido, porque ainda o Windows vai se adaptar à maior quantidade de memória que ele tem. Se você não fez alterações no seu programa, ele tem uma configuração na qual ele mesmo vai cuidar da diagramação dos programas. Então você tem agora aqui uma primeira ligação em que ele vai tomar conhecimento, né, da maior quantidade de memória e posteriormente ele vai se estabilizar numa velocidade maior. Se você tiver dúvidas, ainda está carregando, né? Deixa ele fazer toda a inicialização dele. No qual ele vai fazendo, como eu falei, toda a preparação, no caso de memórias nós chamamos de paginação, tá? Ele vai distribuir todos os programas nos espaços físicos de memória. Depois que ele tiver preparado, você pode vir aqui no meu computador. No caso aqui é um Windows 7, né? Alguns outros computadores têm alguma diferença. Após ele ter entrado no meu computador, você pode vir aqui em propriedades do sistema, novamente dizendo, no caso do Windows 7. Ele vai te dar uma prévia de como está configurado o seu sistema e aí você vai conseguir visualizar a quantidade de memória que ele vai ter disponível na máquina. Fazendo esse procedimento, mais uma vez, você vai conseguir ter uma melhor performance da sua máquina a um custo que você mesmo pode fazer com economia, praticidade, serviço rápido e simples. Posteriormente eu vou mostrar também como fazer isso com o desktop. Valeu, até mais!